Bem-vindos a esta emissão especial do Rádio Clube de Angra, nesta quarta-feira, 31 de julho. Passam hoje precisamente 54 anos sobre o nascimento de José Eliseu Mendes Costa, o conhecido cantador de improviso, nascido na Cruz das Duas Ribeiras, em São Bartolomeu dos Regatos. Nasceu com um dom que só alguns têm consigo próprio, o improviso genuíno. Conforme o que nos relata o livro de Borges Martins, Improvisadores da Ilha Terceira, Suas Vidas e Cantorias de 1989, José Eliseu estreou-se em público com 10 anos de idade, cantando com António Plácido em São João de Deus. Com a mesma idade, gravou com outros um disco intitulado Os Miúdos da Ilha Cantam Saudade. Naquela altura, José Eliseu foi o cantador mais novo da Ilha Terceira. Hoje é um exímio conselheiro e professor de uma camada jovem que se inaugura nos palcos do improviso perante plateias ávidas do sucesso que irá perdurar e preservar nas cantigas ao desafio. Cantigas que estavam um tanto reservadas a cantadores com um currículo estável, mas que hoje se revelam por entre jovens talentos da Terceira. No passado dia 29 de junho, em plenas Sanjoaninas e com Portugal a jogar com a Geórgia ainda na fase de grupos do Europeu de 2024, a Lar Doce Livro, a nova livraria de Angra, ali mesmo na Rua de São João, encheu-se, eu diria mesmo, transbordou, para uma homenagem verdadeiramente sentida e profundamente merecida a José Eliseu Costa. Entre eles, muitos dos grandes amigos de José Eliseu e muitos daqueles que marcaram, sem dúvida nenhuma, e marcam a sua vida. Armando Mendes, Mateus Rocha, António Nanques, António Mota, Fábio Ourique, Orivaldo Chaves, Frei Francisco Salles, Padre Teodoro Medeiros, Paulo Chalana, presidente da Associação de Cantadores e Tocadores dos Açores e muitos, muitos outros. O Rádio Clube de Angra associou-se à Lar Doce Livro nesta sessão Celebrar Pessoas, Literatura a Três Dimensões, que prestou homenagem a José Eliseu Costa. E é exatamente hoje, no dia em que José Eliseu completa os seus 54 anos de vida, que transmitimos aquilo que gravamos no passado dia 29 de junho, desejando ao José Eliseu um dia muito feliz, entregando-lhe um grande abraço de parabéns e deixando aos melhores ouvintes do mundo, que todos com certeza se querão associar na homenagem e num abraço a José Eliseu, aquele que foi um grande momento integrado nas Sanjoaninas 2024 e integrado no ciclo Celebrar Pessoas da livraria Lar Doce Livro. Senhoras e senhores, convosco a homenagem a José Eliseu. RCA. Boa tarde a todos. Pedimos desculpa por este compasso de espera. Nós começamos sempre à portuguesa na Lar Doce Livre, porque somos um espaço que evidentemente vive da espontaneidade e da boa vontade. Nós vendemos livros e, portanto, não podemos ter nem material de ponta, nem o número de colaboradores de que, na verdade, precisávamos para fazer isto que fazemos, que é ter mais programação do que um centro cultural. Muito bem-vindos a todos. Uma das razões por que nós tivemos este pequeno problema técnico tem que ver com o superávit de interesse de órgãos de comunicação social na homenagem ao José Eliseu. Isso diz evidentemente muito mais sobre o José Eliseu do que sobre a Lar Doce Livre. A Lar Doce Livre é apenas anfitriã desta singela homenagem. Nós lançámos o desafio porque gostávamos de ver o José Eliseu homenageado aqui. Lançámos o desafio aos amigos do José Eliseu, em particular ao Fábio Ourique, e o resultado é isto a que estamos a assistir aqui, a maior enchente desta livraria, pelo menos desde a inauguração a 6 de Abril. Bom, esta conversa toda só para dizer que a Lar Doce Livre esteve aberta antes e vai continuar aberta depois desta sessão, mas esta sessão é evidentemente muito especial. O José Eliseu, com a sua modéstia, nem sequer sentar na cadeira principal. Esta é a tua cadeira, José Eliseu, por favor. Eu conheço-o há muitos anos, mas somos amigos há muitos anos, creio que posso dizer isso com algum conforto, mas há quem o conheça há mais anos ainda e francamente melhor do que eu, e seja ainda bem mais amigo. Muitos deles estão aqui presentes, hão de pronunciar-se. O Rádio Clube de Angra vai transmitir este acontecimento e, portanto, nós achamos que o melhor era
pedir ao próprio Red Club, em particular ao seu presidente Pedro Ferreira, que se encarregasse da anfitrialização deste momento que se quer especial, cheio de amigos, com música, com teatro, com bastante calor, mas nós também não estamos dimensionados para esta gente toda. Pedimos a vossa indulgência mais uma vez e divirtam-se todos, por favor. Muito obrigado. Ao mais versátil dos Açores, o Eliseu, a quem chamamos pai dos novos cantadores. Em todos os livros que aqui estão, nem outros tantos que o povo leu, descreveriam a admiração pelo Eliseu. O Eliseu é diferente, sabe este e aquele, és o orgulho da nossa gente, és o nosso raio de luz, és passado e és presente, e futuro da ilha de Jesus. E dizem que és dos maiores. Eu concordo, sim senhor, mas para mim tens coisas melhores do que seres o melhor cantador. Eu tinha tanto para dizer, mas numa quadra só não dá jeito. Por isso uso para agradecer
geração. Dando valor a quem tem valor. Nesta nova geração, a cantar ele é imperador. RCA. Meus senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Muito obrigado a todos por se juntarem a esta mais do que merecida homenagem neste muito nobre e aprazível local da cidade de Angra do Heroísmo. Começou a cantar em rima ainda em criança, influenciado pelos chorões de cantoria organizados pelo pai. Foi durante anos o rapaz novo das cantigas ao desafio. Agora, 40 anos de carreira depois, começa a ver crescer e a ajudar a crescer uma nova geração de cantadores. José Eliseu Mendes Costa, engenheiro de segunda a sexta, jornalista nos tempos livres e cantador que nos encanta. É esta a homenagem de facto merecida a um dos mais espetaculares seres humanos que todos nesta sala e todos aqueles que não cabem cá dentro, que serão muitos mais, merecem e te devem, José Eliseu. E por isso também, com emoção, o Rádio Clube de Angra, obviamente, não pude deixar de dizer que sim ao Joel Neto ia estar presente para mais tarde poder partilhar com todos aqueles que não couberam nesta sala aquilo que aqui vai acontecer. Eu não posso deixar de começar por te passar a palavra. Ora, vivam, boa tarde. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Joel Neto, porque eu conheço há muitos anos, melhor dizendo, e ao Fábio Urique, porque foram eles os arquitetos, vamos chamar, desta homenagem que, no meu entendimento, não é muito merecida, mas de qualquer maneira aceito-a e com muito gosto aqui estou. E é que poderá eventualmente ter um peso social maior quando é uma homenagem institucional, portanto, promovida por uma instituição pública, semipública ou privada. Mas uma homenagem dos amigos tem um peso pessoal muito maior. Por isso, esta cerimónia para mim enche-me a alma, porque estão aqui pessoas que me marcaram a vida e nas várias atividades que eu tive. E posso dizer-vos isto. A cantar ao desafio, eu estreiei-me no dia 10 de junho de 1981 e do grupo onde eu me integrei nessa estreia tenho somente no ativo, há quem esteja também vivo fora ele, mas no ativo só António Mota. Portanto, é o único que está aqui presente que esteve também na minha estreia. Depois, a parte dos relatos desportivos. Eu entrei pela mão ou ao convite de Armando Mendes, que ali está sentado, para o Diário Insular, e depois pulei para a Antena 1, que na altura era RDP. Quem me ensinou a fazer relatos de futebol também está aqui sentado, o senhor António Nanques. Depois, outra aventura bem mais recente, mas que para mim era impensável, sou também catequista. Estou a contribuir para a santidade de outros. E quem me meteu esta à porta também está aqui. Lá está, tudo pessoas marcantes. Foi o Frei Salles, natural de Agualva, quando era pároco de São Bartolomeu, e que depois o padre Teodoro Medeiros, que agora lá está,
fez questão que eu desse continuidade. Outra aventura que eu fiz na vida foi, a partir de 2012, tornar-me ator amador de bailinhos de carnaval. Também estão nesta sala 2 elementos que me empurraram para essa ribalta: o Luís Rocha e o Paulo Ormondo, que nós conhecemos por Folha. Portanto, outra faceta. Também fiz uma aventura a escrever, vamos chamar, discursos, palestras, também talvez seja exagerado, mas também está nesta sala a pessoa que primeiro me convidou para fazê-lo. Foi o Dr. Jorge Paulos Bruno, no ano de 2001, num trabalho sobre o Terra. Mas aí também tive que ter uma luz, porque eu não sabia, eu estava às escuras. Aí também foi Armando Mendes, a tal luz que me orientou para que eu fizesse o tal trabalho. Eu falei aqui em pessoas marcantes. Tenho o gosto de ter, por exemplo, nesta sala, 2 ex-professores. A professora Edith foi minha professora de matemática no 8º ano de escolaridade, e o professor José Gabriel do Álamo de Menezes, que foi meu professor de climatologia na Universidade dos Açores. Portanto, eu tenho este gosto de ter aqui nesta sala pessoas que marcaram indelevelmente a minha vida. Isto não há por onde fugir. Tenho o gosto de também ter sido acompanhado pela minha filha e pela minha esposa, que não são muito perdidas por estas coisas de cantigas ao desafio, nem cerimónias, mas hoje fizeram um sacrifício. A minha mãe não veio por limitações físicas, também gostaria de estar aqui. E depois não há nenhuma cara que eu aqui consigo ver, aqui do lugar de onde estou sentado, de quem eu não seja amigo ou de quem eu não tenha admiração e estima. Só isso, para mim, é muito mais do que ser homenageado pelo Presidente da República. Como eu disse, essas homenagens institucionais têm um grande peso social, um grande mediatismo, mas para mim, peso pessoal que me toca na alma, uma homenagem pelos amigos e pelos colegas todos que aqui cantaram, de um grupo de cantadores de quem eu sou amigo, de uma atividade onde eu estou há 43 anos, isto para mim é que me enche a alma. Muito obrigado e bem-ajam. Amigo Mota, como é que foi aquele 10 de julho de 1981? Ainda te lembras? Bem, aquilo foi inquietação. Quando ela aparece no meio dos cantadores... De peso, era um cartaz de peso nesta noite. Na altura era o que tínhamos. Estava muito bom, não é? E então há um senhor da comissão que diz: rapaz, sai para fora, o que é que estás aqui a fazer no meio dos senhores? E ele diz: senta para vou cantar. Depois cantamos o pezinho e fizemos o nosso trabalho conforme, cada um fez a sua parte, não é? Procura-se por José Eliseu. Onde é que José Eliseu está? A jogar a bola no terreiro de São João de Deus e mais outros pequenos. Era tão grande e tão grande que o Galeta passava a mão assim por cima da cabeça dele e não lhe tocava. Mas foi a nossa mascote e sempre gostamos dele. E ele também gostou da gente. Ele nem tinha 11 anos na altura, estava à beira de fazer 11 anos, certo, José? Tinhas 10 quando nesta primeira atuação. Ainda te consegues lembrar de qual foi, de como é que foi a prestação dele? Com 10 aninhos. Não posso lembrar da cantiga, mas sei que a prestação dele foi muito boa. A postura... Foi muito boa, porque ele foi sempre o que é hoje, um pequeno muito humilde e muito sério. E depois passou a ser gracejado também, porque não era muito, não se gracejava muito, né? Mas passou a ser um cantador ao sério, um cantador a rir, um cantador que também chorava, sem dúvida nenhuma. Não há ninguém que diga o contrário. É, presentemente, o cantador da Ilha de Ceira.
Armando, foste a segunda na ordenação que o José fez há pouco na sua introdução, foste a segunda pessoa que ele referiu e até referiu por 2 vezes Armando ao quadrado. De onde é que vem a vossa relação? Hoje em dia são vizinhos, não é? Enfim, se bem sei. De onde é que vem a vossa relação? Como é que começou? Quando é que o José Eliseu entra na tua vida? Ao ponto de tu, enfim, lhe estenderes a mão sempre que ele precisou dessa mão estendida. Muito obrigado. Eu só hoje é que percebi porque é que o José Eliseu nunca acerta com o clima do dia seguinte. É porque foi aluno do professor Alamedense de Climatologia. É uma brincadeira. Eu conheço o José Eliseu há muitos anos. Aliás, eu não sou propriamente, não seria a pessoa mais indicada para falar sobre ele, porque temos uma relação de amizade muito estreita. Não só com o José Eliseu, mas com a mãe, com o pai antes, que infelizmente falecido. E, portanto, se fosse para... Ou seja, se eu precisasse de tecer críticas ao José Eliseu, eu não vinha aqui. Eu verdadeiramente só tenho coisas boas para dizer dele e vou adiantar algumas. Sobre cantorias não há nada a dizer, foi tudo dito aqui pelos seus colegas, mas há um pormenor que eu gostava de destacar. O José Eliseu não se limita a cantar e a fazê-lo bem, mas ele também estuda o fenómeno das cantorias. Aliás, deu-me uma entrevista que vai sair em breve na RTP, onde se nota bem isso. Estuda o fenómeno das cantorias, percebe o fenómeno das cantorias, escreve sobre isso e escreve também sobre cantadores. No entanto, ao contrário do que às vezes acontece a alguns, essa versão erudita do José Eliseu não tem interferência quando ele canta nas cantorias populares, o que é difícil manter registros, esses registros diferentes. Mas eu gostava de falar um pouco da chegada de José Eliseu ao jornalismo. O José Eliseu aparece no Diário Insular, suponho que por o meu convite, e depois aparece na RDP por minha malandrice. Eu tinha um amigo em São Miguel, o Xavier, que já não está, já se reformou na RDP, que me pedia que eu fosse acompanhar uns jogos de futebol e não tinha muita paciência para aquilo, mas como ele era meu amigo, lá eu ia, só para dizer quando é que marcavam e um comentário no fim e tal. Um dia eu estava aí num jogo qualquer aqui no João Paulo II, o José Eliseu estava a passar por trás de mim e a equipa qualquer marcou um golo e eu não dei bem por isso. Quando dei por isso já era um pedacinho tarde, olho para trás, vejo o José Eliseu e diz: olha, a equipa tal marcou um golo, o José Eliseu vai explicar como é que foi o golo. E aí estava o José Eliseu na RDP. É claro que estar no Diário Insular a fazer desporto e estar na RDP a fazer desporto é depois um passo, como se sabe, para a RTP onde ele está. Relativamente ao tempo do José Eliseu no jornalismo e à chegada dele ao jornalismo, há também umas notas, se me permites, que eu gostava de dar. O José Eliseu vem da academia, portanto vem da licenciatura em ambiente, que é o registro académico, vem das cantorias, que é outro tipo de registro, e chega ao jornalismo, que é outro tipo de registro, subdividido em vários. O mais normal, e que acontece com muita gente, é confundir isto tudo. É fácil confundir isto tudo. O que não é fácil é separar os registros e, melhor ainda, pegar nestes conhecimentos todos de comunicação e de conhecimento do CUR e, por exemplo, numa escrita de jornalismo, conseguir comunicar de uma forma simples. O José Eliseu fez bem isto na primeira crónica, já não fez na segunda. No entanto, ele sabia e sabe que é preciso perguntar. E essa opção por perguntar fez com que ele rapidamente ultrapassasse esse primeiro problema, que era nitidamente um problema de registros, ou seja, de confusão entre o registro da ciência, o registro da cantoria, o registro da crónica de desporto jornalístico. Isso ultrapassou-se rapidamente e nunca mais se colocou. Isto é muito difícil de fazer, extremamente difícil de fazer. Este jornalismo que o José Eliseu faz e que outros fazem, que Mateus Rocha fazia no desporto
e que outros fizeram sem ser no desporto. Digo com alguma mágoa, é o jornalismo, não porque não sei bom jornalismo, mas é porque é tempo parcial. É tempo parcial, eles têm muito mais que fazer. É o jornalismo para onde estamos a caminhar, porque os órgãos de comunicação social privados dos Açores estão praticamente todos à beira da falência e, portanto, provavelmente vão enverdar por 2 caminhos. O jornalismo em tempo parcial, se for bom como o que já Eliseu faz, já não é nada mal, e o jornalismo de opinião, que é uma velha tradição que nós tínhamos até a autonomia, tentámos ultrapassar, mas obviamente falhámos redondamente. Portanto, eu só posso dizer bem do Eliseu. Como jornalista cumpre a sua função, trabalhou anos e anos com o Carlos Alberto Alves, foi aí que começaste no Diário Insular, trabalhou com o Mateus Rocha, que está aqui durante anos e anos, aprendeu, por minha sugestão, e ele foi logo procurá-lo, a fazer relatos com o António Nanques, aprendeu sim. E ele tem mais uma faceta que eu vejo de minha casa, que é a agricultura. Mas essa é mais difícil. A luta contra a monda é terrível. É uma luta em glória, nunca se ganha. Muito obrigado. Obrigado. Passa, António, se faz favor. A luta contra a monda é capaz de dar uma boa rima. Pensa nisso, José. Caro António Nanques, muito obrigado também pela sua sempre simpática presença. É de facto, já percebi que não concorda nada, acha que o José Eliseu não aprendeu nada a fazer relatos consigo, mas isso é a sua humildade também a falar. Não, o Zé Como é que foi essa... O Zé Eliseu entrou logo com o pé direito e pronto, fomos colegas 15 anos, todos os fins de semana. É muito fim de semana, é muita hora atrás do microfone. E ele era imparável, portanto... O que eu posso dizer, um excelente amigo, um excelente colega. Já o conhecia antes de começar esta carreira? O pai dele, ele não conhecia muito bem, conhecia o pai. De qualquer maneira, 15 anos de grande amizade, de grande compreensão, companheirismo, é tudo o que eu tenho a dizer do Eliseu, e vou terminar com uma grande frase dele, que terminava sempre assim, um abraço para o mundo. Um abraço do tamanho do mundo. É um abraço que eu te transmito, um abraço também do mundo para ti, para os teus companheiros todos, para todos os que aqui estão. Muito obrigado, Sr. António. Eu pedia que o microfone chegasse até à professora Edith, se fosse possível, porque nós precisamos perceber se o José Eliseu foi sempre assim bom rapaz. Sim, o José Eliseu para mim foi um aluno exemplar. E até andei à procura há tempos uma quadra que ele escreveu no quadro. Só me lembro desta, só te resta 4, professora, mais nada. Esta eu lembro-me, porque havia qualquer coisa que se estava a passar lá na sala, em que de maneira faltou-me qualquer coisa e ele disse, só te resta 4, professora. Pronto. Bom aluno, exemplar, sincero, calmo, não... Para a altura, realmente, era uma pessoa extraordinária. Muito obrigado, professor, e peço desculpa ter-me intrometido consigo. Há aqui alguém à minha direita, o amigo Lidwin Borba, que, segundo sei, escreveu um livro do qual recolheu contributos dos colegas exatamente sobre o José Eliseu. Que histórias lhe marcaram, Lidwin, e que relação tem e mantém com o José Eliseu? Mantenho uma relação de amizade muito forte e de outra forma não podia ser. Aliás, o Eliseu é um dos 209 biografados nos Emperadores da Ilha Terceira e que me deu o prazer de fazer o prefácio para esse livro. E quem não o leu, aconselho a ler, porque é um autêntico tratado sobre o improviso. Uma coisa excepcional, que eu nunca vi nada semelhante. O Eliseu diz que é um bocadinho grande e que costuma fazer textos um pouco grandes, mas tem a ver com a investigação que ele faz para esses textos. E ele gosta de ter os seus textos com princípio, meio e fim. E já que estamos a falar em texto, eu ocupava mais 5 minutos e fazia mais uns minutos, não quero que seja muitos, sobre alguns textos que o Eliseu escreveu e que eu tive o prazer, que tenho o prazer de os ter ao meu poder, porque ele nos facultou, alguns deles foram públicos, e eu fazia aqui uma pequena história deles. Foi em 2012, na homenagem de João Ângelo em São Carlos, que ele fez este texto maravilhoso,
Em 2013 faz um texto também na homenagem do Luís Carlos Ferreira, o Ferreirinha Filho. Em 2014 sobre o pai, o Ferreirinha Pai, que foi homenageado ou lembrado, e ele é que fez essa apresentação, também uma recolha. Aliás, já se disse muito do Eliseu, mas há que frisar que o Eliseu é um grande investigador. O Eliseu, quando escreve qualquer coisa, quando faz qualquer coisa escrita, dedica-se à investigação como qualquer historiador ou muito mais. E quando o texto aparece, está recheado de tudo quanto podemos imaginar sobre aquela pessoa. Ele fez o prefácio de um dos meus livros sobre o José Amaral, fez outro prefácio sobre o livro do Francisco Andrade, fez um depoimento para o livro de José Santos, fez um prefácio que eu referi há bocadinho dos Imperadores da Ilha Terceira, que é um prefácio excepcional, fez um trabalho para a homenagem ao Luís Esteves, julgo que assim foi a homenagem, não foi? Ao Luís Esteves, um jogador de Lucena durante muitos anos, funcionário da Caixa Económica da Misericórdia e micaelense de naturalidade e que, segundo julgo, vive em São Miguel neste momento, depois de se ter reformado. Fez também um texto maravilhoso sobre, na despedida, e julgo que foi a despedida do João Leonel do Retornado no Teatro Anglense. Não foi despedida, foi uma homenagem, mas foi despedida, não é? E agora em 2022 um grande texto também sobre o João Vital em São Bento, na grande homenagem que fizeram ao João Vital. Já foi dito há bocadinho uma face muito pouco conhecida do Eliseu, que é a face agricultor, ou da Cabo da Monda. Eu uma vez fui procurar o José Eliseu, puxava tanto falar com ele, lá estava ele, mais o seu pai, a tratar do seu cebolinho, das suas cebolas, já não me recordo bem o que era, mas de botas de cana, a monda, a tal monda que o Armando Mendes diz com muita razão que nunca se acaba dela. Portanto, eu em tempos propus fazer um livro biográfico do Eliseu. Ele, com a sua humildade, disse-me que não, que era muito cedo. Espero que um dia não seja tarde demais e consigamos fazer esse livro para ficar e para a posteridade. Há duas ou três coisinhas que eu gostava de referir sobre o Eliseu. O Eliseu tem uma expressão muito engraçada. O Eliseu viaja muito, vai muito à América, ao Canadá. Ele acho que tem uma regra de sair 5 vezes por ano. Ele contou-me uma vez e com muita razão diz: eu só saio essas 5 vezes porque é os direitos que eu tenho e é da forma que eu enquadro isso na minha profissão, porque o meu patrão está-me a pagar, é para eu trabalhar. Nos serviços não é para ir cantar. Cantar eu vou nos dias vagos, nas horas vagas. E o Eliseu geralmente sai à sexta-feira do trabalho, corre-se a Europa a apanhar aviões, vai à Califórnia e na segunda-feira está no trabalho. Portanto, não é qualquer um que faz isso, mas ele domina muito bem essa técnica da aviação. E eu encontrar essa gente toda, acaba por vezes, embora tenha uma boa memória, ele, o José Eliseu, mas acaba por encontrar pessoas que já não se lembram de onde é que elas são. E então ele tem uma forma que pode às vezes resultar ou não, mas que é uma forma de sair desse embaraço. Quando encontra alguém, fica a olhar para a pessoa e sem saber de onde é, pergunta: tu ainda moras no mesmo lugar? Para ver se a pessoa se desfaz em informações que ele consiga apanhar o resto. Um dos outros segredos do Eliseu foi eu, quando tratei do livro da Família Contente em São Mateus. O Eliseu faz parte da Família Contente por parte da mãe. A mãe é da Família Contente. Como os nomes pela via feminina vão se perdendo, julgo que a mãe já não tem Contente de nome, não é? Ainda tem? Ok, já não me recordava. Mas eu sei que ele tinha algum gosto em deixar o Contente aqui à sua descendente, mas não conseguiu, por razões que não são para aqui chamadas, e aqui a nossa menina, que podia ter o nome de Contente e que muito honrava a família, acabou por não ter, mas são outras histórias que serão contadas
pois de outra forma. Quando eu fiz o livro do Tio João Ângelo, o Mestre das Cantorias, tive com o Tio João Ângelo pelo menos 15 serões para debulharmos aquele livro. E nos primeiros serões conversava com o Tio João, ele ia-me contando as histórias e fui gravando, vinha para casa, passava o papel, as dúvidas ao computador, as dúvidas que tinha, tomava nota e no dia seguinte ou no outro dia que tínhamos combinado, lá voltávamos a conversar. E lá de vez em quando o Tio João, naqueles primeiros dias, dizia-me, e tal, eu tive o Teixeirica, e o Teixeirica para baixo, e o Teixeirica para cima, e o Teixeirica... Passou 2 ou 3 dias e nunca percebi quem era o Teixeirica. Então o Teixeirica era o Eliseu, porque o pai era José Teixeira e ele, o Tio João Ângelo, batizou o Teixeirica. O nosso Eliseu era conhecido do Tio João Ângelo, era o Teixeirica. Eu talvez já falei demais, mas queria deixar aqui um desafio ao Eliseu em relação às cantorias e vou terminar com uma cena que se passou no Cantinho, nos anos 80, 90, em que estavam a cantar numa final o Eliseu, o Tio João Ângelo e o João Retornado. O João Retornado estava ao meio e disse uma quadra do género estou rodeado de 2 ladrões, ou seja, pegando naquela história de Cristo na cruz com um ladrão de cada lado. Ou seja, era o Eliseu de um lado e o Tio João Ângelo do outro. O João Retornado, o João Lionel, acabou a sua cantiga e o Tio João Ângelo respondeu-lhe assim: amigo João Lionel, agora foste demais. Qual era o teu papel se a gente fosse 2 varais? No seguimento dessa cantiga e dessa história do Cantinho, eu digo que o Cantinho é a minha festa porque eu nasci ali à volta, sou de São Mateus, da zona, nasci na Canada da Arruda, vivo na Terra Alta, e São Mateus sempre foi uma freguesia de tradição de cantorias grandes, boas e com bons cantadores. E o Cantinho também não foi exceção. Temos o Porto de São Mateus, o Terreiro, com as festas do mar e da terra, ou da terra e do mar, e o Cantinho, que sempre souberam trazer bons cantadores e alguns vindos de fora. E nos anos 80, 90, com a morte da Terlu e de Charrua, as cantorias avagaram muito e só começaram a ter algum impacto com o aparecimento da Maria Clara e do António Isidro e depois toda esta gente nova que está aqui, que soube levar isto em frente e que, como eles disseram aqui em Cantigas e com toda a razão, ficam a dever ao mestre Eliseu, porque os soube empurrar. Mas o que eu queria deixar aqui ao Eliseu foi uma pergunta ao Eliseu, foi uma conversa que ele me disse uma vez, por a altura desses anos, quando a cantoria estava em baixa, que teve que repensar a cantoria. E eu gostava que o Eliseu explicasse à gente o que foi repensar a cantoria, repensar a sua continuidade na cantoria, porque na altura disseste-me e eu não consegui perceber e eu gostava que tu explicasse isso à gente. A cantoria está no novo paradigma, ou seja, as pessoas agora têm a cantoria como um ato de entretenimento. Antigamente a cantoria era um ato didático, um ato sério, era quase um auto religioso, histórico. Hoje ninguém na plateia está à espera que um cantador diga que São Pedro foi o primeiro Papa. Toda a gente sabe. As pessoas agora querem se divertir. E então houve que perceber o que é que as pessoas queriam para que este paradigma mudasse e a cantoria passasse por um discurso mais leve, mais entretido, e as pessoas acudiram a isso. Esta nova geração tem toda um discurso que se enquadra bem neste espírito, nesta era que estamos a passar, e há aqui uma paixão do público pelo discurso que eles têm, estes novos cantadores, e pronto, e foi só tentar perceber o povo para onde é que queria que fôssemos ao nível de estilo. Foi só isso, foi só tentar perceber o povo. Vamos tentar perceber como é que alguém que revira peniche de pernas para o ar, portanto há até aqui uma marotice
depois é descoberto com essa característica por Frei Francisco Sales para também difundir a palavra do Senhor. Bom, não é bem assim. Isto é preciso entender, e é isso que às vezes no nosso mundo e na nossa cultura não se entende, é que a vida é toda integrada. Não podemos pôr a dimensão religiosa, social, uma coisa para cada lado. A vida é toda una. E na vida de uma pessoa particularmente. Eu e o José Eliseu somos amigos há muitos anos e a nossa amizade cresceu muito mais foi nas Américas. Porque eu conhecia-o de cá, mas era bom dia, boa tarde, quando coisa. E eu, como fui muitos anos diretor nacional da Obra Católica das Migrações, portanto o organismo nacional da Conferência Episcopal Portuguesa, corri o mundo todo pelas nossas comunidades imigrantes, conheço tudo, na Europa, na América, algumas em África, e então Estados Unidos e Canadá, nas nossas comunidades. Eu perdi a conta às vezes que fui, que eu cheguei aí por ano 5, 6, 7 vezes, particularmente à Califórnia, porque as comunidades estavam-me sempre a convidar. E chegava à Califórnia, quem é que eu encontrava nas festas portuguesas? O José Eliseu, o tio João Ângelo e mais alguns, uns que iam do Canadá, portanto, e eu criei uma grande amizade com aqueles cantadores todos e por isso nós tornámos amigos. E eu nunca esperei vir a ser pároco de São Bartolomeu, nem pensar. São Bartolomeu tinha tido um grande padre da minha freguesia, o Padre Joaquim, não é que é famoso, às vezes não pelas melhores razões, mas é famoso, teve lá a vida quase toda. E eu, quando o bispo me colocou em São Bartolomeu, portanto, encontrei o José Eliseu, éramos amigos, falávamos, e reparei que o José Eliseu é um cristão, ele, a família, praticante, implicado na igreja, era leitor e não sei o quê. Portanto, chega a altura de organizar a catequese, só tem mulheres. Normalmente os homens pensam que a catequese dá testemunho da nossa fé, que é só para as mulheres. E não é. E eu disse, eu preciso de um homem aqui, também tinha poucos catequistas, eu disse, vou ter com o José Eliseu, eu vou-lhe bater à porta. Ele ficou-me assim, ele disse, eu nunca fiz nada disso, e não sei que ele disse-me assim umas coisas, e eu disse, não, isso é o ama. Isso é estar, é dar testemunho. Não é preciso, porque eu conheço o José, conheço a sua faceta humana, a sua moral, a sua bondade, a sua simplicidade, a sua humildade. Portanto, eu disse a um homem, porque para a catequese não é preciso muita coisa. É preciso ter um coração, portanto, ter fé, acreditar em Deus e ter um coração capaz de acolher. Isto também no ensino é a mesma coisa. Capaz de acolher para que aqueles que venham, portanto, se sintam acolhidos, amados, e aí a mensagem passa. E o José Eliseu mostrou-se verdadeiramente um verdadeiro pedagogo da fé. E quando eu saí, porque não esperava sair de São Bartolomeu tão rapidamente, com a mudança de bispo, mudaram para a Vila Nova e São Brás, e o José Eliseu disse, eu vou a coisa, porque eu tenho muito que fazer, porque a desculpa é sempre, claro, porque tenho os relatos da bola ao fim de semana e não sei quem, não sei o que mais. Eu dizia, José, se houver alguma semana que não possas, ou trato de fazer o teu lugar e vais fazendo não sei o quê. Ele disse, não, eu não coisa, mas depois lá, o Padre Teodoro eu consegui convencer, ele lá ficou e ainda bem que ficaste, porque eu acho que ainda bem que se faz essas homenagens em vida, porque andar aqui a elogiar os mortos que já não ouvem não tem sentido nenhum, eu nunca achei sentido a isso. Mas quando fores mais velhinho, se calhar, se te fizerem mais alguma homenagem, vais ter algum miúdo ou miúda que passou pelas tuas catequeses e te vai agradecer por aquilo que tu lhe transmitiste, por aquilo que tu lhe deste. Começamos com um pezinho e eu sugeria que ouvíssemos umas velhas.
velhinhas são uma história que eu cá não tenho memória de quando é que apareceu. As velhinhas são uma história que cá não tenho memória de quando é que apareceu. E nunca conheci ninguém que as fizesse tanto bem como José Eliseu. E nunca conheci ninguém que as fizesse tudo bem como José Eliseu. Eu posso dizê-lo aqui que nas velhas já deu provas. Ele quer as velhas para si e a gente fica com as novas. Às velhas vamos cantar somente para a gente dar a graça que já se deu. Às velhas vamos cantar somente para a gente dar a graça que já se deu. Isto é só uma passagem para prestar uma homenagem ao nosso José Eliseu. Isto é só uma passagem para prestar uma homenagem ao nosso José Eliseu. Os bons de São Bartolomeu para as velhas foi bem capaz, mas sabem que o Eliseu não lhe fica muito atrás. As velhas vêm a seguir para a gente se divertir da forma que é preciso. As velhas vêm a seguir para a gente se divertir da forma que é preciso. Não sei por qual a razão dizer o que as velhas são, retira sempre o juízo. Não sei por qual a razão dizer o que as velhas são, retira sempre o juízo. Puxo a minha culatra de uma forma bem certeira. As lapas e as velhas e a alcatra são dois pratos da terceira. Meu avô tinha uma vinha que ao seu arredor tinha uma vedação de canas. Meu avô tinha uma vinha que ao seu arredor tinha uma vedação de canas. O avô ia ajudar e quando era para almoçar gostava muito de bananas. O avô ia ajudar e quando era para almoçar gostava muito de bananas. Ela dava-lhe a curtir a comer bananas sem pão e até para dormir era de banana na mão. Neste momento da homenagem, o grupo do Bailinho de São Bartolomeu, ao qual José Eliseu passou também a participar nos últimos anos, em plena Lar Doce Livro, cheia de gente, fez uma atuação. Foram mais ou menos 10 minutos para satirizar a vida de José Eliseu à boa moda de um bailinho de carnaval. Os colegas, os amigos, os companheiros de palco de São Bartolomeu, do Bailinho de São Bartolomeu, prestaram-lhe também a devida homenagem a José Eliseu Costa. Infelizmente, as condições técnicas do espaço, que foi pequeno para receber tantos quantos se quiseram associar a esta homenagem a José Eliseu, não nos permitiram gravar o momento de atuação do Bailinho de São Bartolomeu. Pedimos desculpa por isso, mas deixamos a nota de que o momento foi de facto bonito de se ver. RCA. Obrigado ao grupo onde o José Eliseu há alguns anos se inseriu. Vamos prosseguir com mais alguns comentários e opiniões de cada um de muitos de vós que aqui estão. Eu passava ao Fábio Eurique para dar também o seu testemunho sobre a convivência, a aprendizagem e a amizade com o José Eliseu. Boa tarde a todos.
é mais fácil cantar com o Eliseu do que falar do Eliseu. Mas o Eliseu é possivelmente a pessoa que mais impacto teve na minha carreira enquanto cantador. Quando me estreiei em 2010, a primeira vez que me apresentei em palco, teve tudo para não haver carreira, isto no mês de maio, e passados alguns meses correu tanto bem porque depois não cantei mais, e passados alguns meses, em setembro, nas festas de São Carlos, surgiu um convite e eu fui cantar com o Eliseu em setembro de 2010, e o Eliseu foi tão generoso, e a forma como guiou o desafio e pôs-me num patamar que não era o meu patamar naquele momento, fez com que no ano seguinte, a cantoria entretanto foi gravada, foi para a internet, e fez com que no ano seguinte eu fizesse 30 cantorias. A forma como... E depois a história continuou, e hoje continua, o José sempre do nosso lado, sempre generoso. Acho que ele ainda não se apercebeu que passaram 14 anos da minha estreia. Esta semana fomos a São Miguel, e às 6 da manhã, quando estávamos a sair da residencial, não ficamos no mesmo quarto, o José foi-me bater à porta, e eu saí, e o José entrou para ver se eu tinha me esquecido de alguma coisa atrás. Ou seja, este lado paternal continua, e é o que eu já disse muitas vezes, o José foi para mim um pai nas cantigas, começou como um colega, como um amigo, e é uma pessoa muito importante na minha carreira, e um grande amigo, e uma pessoa muito importante na minha vida. Ele sabe disso, e pronto, tem aqui outros colegas que podem também testemunhar. Da minha parte, só lhe tenho a agradecer tudo o que tem feito por mim como cantador e como amigo, e sem dúvida que lhe devo parte do meu percurso como cantador. Obrigado, Fábio. Passa ao Paulo Chalana, por favor. Ao Chalana. Paulo Chalana é presidente da Associação de Cantadores e Educadores dos Açores, de São Miguel. Fez questão de estar aqui também hoje. Paulo, como é que é José Eliseu em todo esse percurso? Bom, muito boa tarde a todos. Peço desculpa da forma que me estou a apresentar, mas não estava aqui fui apanhado de surpresa. Não estava a estar aqui a fazer parte das pessoas que vão opinar sobre José Eliseu, mas posso-lhes dizer o seguinte: falar de José Eliseu é certamente uma grande enormíssima responsabilidade, porque fala-se de um homem simples, com uma simplicidade de tamanho de mundo, mas que através daquela simplicidade se transmite o melhor que existe no mundo para transmitir. De começar a lidar com o José Eliseu bastante novo, aqui também como alguns colegas nossos aqui de cantigas também estão começando a lidar, mas ao longo de todos os anos, aqui há uns anos atrás, numa conversa que eu tive com o tio João, estávamos numa cantoria em São Miguel, nos Ginetes, e sozinhos, nós dois lá num canto, e falava-se algumas coisas sobre José Eliseu, e o tio João lá no seu jeito me dizia: sabes uma coisa, é que para ser bom cantador, se não for um bom homem, nunca dá cantador de jeito. E é verdade. Ao longo dos anos todos, o José Eliseu, apesar de ser o cantador que a gente todos conhece e sabemos todos qual é o seu valor e o seu potencial no que toca cantigas e cantadores e cantoria, como ser humano, José Eliseu és fantástico, tens sido uma pessoa fantástica, toda a gente é prova disso. Se alguém aqui dissesse o contrário, certamente ficaria muito mal, e talvez não tivesse a dizer aquilo que o seu próprio coração sente. Portanto, de maneira que quero agradecer aqui às pessoas que tiveram esta magnífica homenagem, essa magnífica ideia de fazer essa homenagem ao José Eliseu, porque através de homenagens dessas homenageia-se uma pessoa, mas está-se também de uma certa forma a homenagear a nossa cultura, que na minha modesta opinião, se calhar é uma das mais genuínas culturas que se pratica nos Açores, é das manifestações culturais que talvez das primeiras que se começou a praticar nos Açores, e dito ali muito bem pelo José Eliseu, hoje em dia muito mais evoluída do que se fazia em tempos remotos, mas uma coisa é certa: onde existe um contador, onde existe um açoriano, certamente que há cantigas ao desafio.
eu apesar de ser de São Miguel, tive sempre muito bom relacionamento com todos, mas com o GLZ em particular, e tenho sempre um privilégio, uma honra imensa quando estou num sítio qualquer, ou no Canadá ou nos Estados Unidos, em que se inicia uma conversa e que à baila vem o nome de GLZ. Portanto, da minha parte, fico muito obrigado às pessoas que organizaram aqui a homenagem ao GLZ, e em nome das Cantigas ao Desafio de todos os contadores, um bem-aja a todos. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Eu preciso que esse microfone passe de mão em mão até chegar ao grupo do Bailinho, ao Luís Rocha, em particular, se faz favor, porque mais do que falar a brincar, se calhar também é preciso falar agora a sério. Ora, boa tarde, meus senhores, minhas senhoras, em especial o meu grande amigo Jay Eliseu. As palavras são poucas sempre que queremos falar de... Espera aí que eu acho que ele vai telefonar à mãe. Eu até aguardo um bocadinho, Jay Eliseu, eu aguardo um bocadinho. As palavras são sempre poucas quando queremos referir a alguém que é enorme, enorme como amigo, como colega, profissional, tudo isso e muito mais. Trabalhar com o Eliseu é sempre uma experiência diferente. E quando era pequenino eu era vizinho de Eliseu, e então a gente olhava assim, não falava muito, porque é claro, o Eliseu tem talvez mais 10 anos que eu sou de 79, ou se calhar é de 69, mas até que não se nota, tirando a malhinha até. Mas foi já depois de grande que se tornou a nossa amizade maior ainda, exatamente, até tem lógica por ter sido depois de grande, fica maior ainda. Mas trabalhar com ele no bailinho de carnaval, para mim e para eles, acho que também é uma experiência muito agradável, porque o Eliseu é muito suscetível a tudo. A gente pode dizer o que disser, que ele aceita e nunca se ofende. A gente chega lá ao Eliseu, tu vais fazer isto. E ele, está bem, está quase decorado. No outro dia a gente torna outra vez marcar o ensaio e o Eliseu já traz o assunto todo decorado. Já não precisa de papel, é aquela cabeça, é como a nossa, a gente também somos assim. Mentirosos. Mas se for preciso mudar de papel, ele não tem problemas nenhum em falar com ele, que ele está sempre pronto. Desde o momento ele diz sempre assim, eu até posso dizer só uma palavra, mas se contribuir para o grupo avançar para o bem, não se preocupem comigo. E por acaso houve um ano que ele só entrava mesmo no fim. E a gente preocupados com ele, como é que ia ser. E ele, na boa, ele diz, desde o momento que eu entrar e contribua para a boa ação do grupo, está tudo bem. E foi assim. E ele faz sempre os papéis que é preciso, já fez de mulher, já fez de homem. Ainda temos aqui a pensar uma terceira opção, um género, como eles chamam. Mas isso depois, já dizer, a gente depois fala disso. É? Vou passar também aqui a palavra aos meus colegas. Não era a ti. Vou começar aqui pelo Peixoto. Ao Zé, o meu abraço, sabes que a gente depois dá. Obrigado. Bem, boas tardes a todos. Eu não sou muito bom de palavras, eu trouxe aqui algumas para dizer aqui. Isto também, temos tempo, não temos? Não temos tempo. Para tu veres o quanto péssimo ator eu nem de mim sei fazer, só para tu teres uma ideia. O quanto nervoso eu estava e o quanto nervoso estou, acho que estou ainda mais nervoso agora de quando atuamos para os astronautas. Isto para dizer o seguinte, eu durante o dia fui pensando o que é que eu podia falar sobre ti e o que é que me marcou. E há duas coisas bastante simples que me marcaram, em que tu estiveste presente e tiveste bastante influência na minha vida. Uma delas, quando o Porto veio jogar com a Grêmio, tu estavas a fazer o relato cá embaixo no campo e havia 2 radialistas do continente e eu, como pobre que sou, não fui ao jogo, os pobres cavam, eu estava na minha terra a cavar, ouvi o relato, como bom pobre que sou, Momba. E a certa altura do jogo, os radialistas falavam numa antiga glória que passou no Angrense ou no Porto, e nenhum deles sabia qual era essa velha glória. E um deles disse, olha, vamos perguntar ao Eliseu. E o outro disse, porquê? O Eliseu, o homem sabe tudo, é uma enciclopédia viva de futebol. Para mim foi o momento mais alto do jogo. Eu arrepiei-me e até me emocionei, como estou agora também emocionado por causa disso. A gente emociona-se...
as nossas emoções vêm quando a gente damos por isso somos velhos. Não quando o cabelo começa a ficar branco ou o corpo começa a ceder, mas quando a gente se emociona muita vez. E eu emocionei-me neste dia, para mim foi o ponto mais alto do jogo, foi eles dizerem que tu eras uma enciclopédia viva. Para mim és muito mais do que isso. O segundo momento que eu gostaria de referir tem a ver com este último carnaval que nós saímos. Passou-se o carnaval, o Eliseu, toda a gente sabe o papel que ele fez. E no fim do carnaval, o Eliseu, numa conversa entre nós dois, ele dizia-me assim: epá, este ano fisicamente estou exausto, completamente exausto. E eu ouvi aquilo, eu também estava cansado, mais mentalmente do que fisicamente, porque eu sou bastante gordo, mas ele, a primeira vez que ele disse aquilo, eu estranhei porque é que ele estava exausto. E disse, olha, isso passa 2, 3 dias, depois do desmame do carnaval, porque quem faz carnaval tem uma semana de desmame, porque aquilo é adrenalina tanta que tem que ter uma semana para descer à terra outra vez. Uma semana depois começa a rever o nosso bailinho na televisão e repare que há uma cena em que nós entramos na gruta e no texto está mencionado que está frio e o Eliseu entra a tremer durante 10 minutos naquela cena, treme sempre. Uma coisa impressionante, se vocês tiverem a oportunidade de ver, a cena toda a tremer. Olha, 25 vezes durante 4 dias a tremer, é mais que o vulcão de Santa Bárbara, quer dizer, tinhas que estar exausto fisicamente. Portanto, marca-me tudo aquilo que tu és, perante tudo aquilo que já disseram, mas, embora muitos não tenham notado, para mim és um ator incrível. E mais do que isto, que é para acabar, para não levar muito tempo, eu conheço alguma gente, não conheço tanta gente como tu, porque se eu pudesse oferecer alguma coisa, oferecia daquelas mãozinhas que faz a Deus, e tu conduzias à vontade e chegavas a tempo a todos os lugares. Mas eu conheço alguma gente, conheço muitos humanos, mas seres humanos, conheço tu e muitos outros poucos. Ser humano é tu e muitos outros poucos. Tu és um ser humano incrível. Parabéns a todos vocês porque o conhecem também. Bem, eu tenho pouca coisa para dizer do Eliseu. Muito obrigado então. Muito obrigado. E essa pouca coisa é mesmo pouca coisa. Só que é aquilo que eu sinto do Eliseu. Eu fui criado com o Eliseu desde pequeno. Estamos na escola primária juntos. Conheci o Eliseu com a sua malinha ali fresca, nova. E sempre fui amigo do Eliseu. Dei a casa dele e isso tudo. A qualidade que eu admiro mais no Eliseu, e eu acho que é a maior qualidade do Eliseu, é a humildade. O Eliseu é a pessoa mais humilde que eu conheço nesta vida. E é um grande amigo e pronto. Só desejo tudo de bom para ti. Eu acho que tu também para mim desejas qualquer coisa. Ok, saúde, Eliseu. Muito obrigado. Falta ouvirmos um contributo, entre outros, mas para já, do Mateus Rocha, que foi coordenador desportivo do Diário Insular durante muitos anos. E Mateus, o José Eliseu terminava sempre as suas crónicas dando de 1 a 5 estrelas à equipa de arbitragem. Eu, várias vezes à segunda-feira, procurava a minha classificação quando fui árbitro também de futebol para ver se tinha pelo menos aquelas 4 estrelinhas do Eliseu, de 1 a 5 estrelas, como teu colaborador nos anos todos que coordenaste o desporto do Diário Insular. O que dizer mais do José Eliseu? Antes de mais, quero dar os parabéns, dar boa noite a todos os presentes e dar os parabéns a quem teve esta feliz iniciativa de homenagear o José Eliseu, porque é mais do que merecido. E como já foi aqui dito, as homenagens são para ser feitas em vida e quando estamos de saúde, e não quando estamos, infelizmente, já numa fase mais complicada da vida, ou em muitos casos já depois de termos partido. Eu acho que para o José Eliseu as estrelas tinham que ser Michelin. Menos que isso não é possível. E tive o prazer de conhecer o José Eliseu desde que através do jornal. Quem é que já não conhecia o José Eliseu? Mas de conviver com o José Eliseu foi quando estava no Diário Insular. E o José Eliseu sempre foi um colega, um amigo e um trabalhador incansável. Eu posso-vos dizer, porque talvez as pessoas não tenham noção disso, do trabalho que se dava. O José Eliseu chegava no mesmo jogo que fazia o relato, fazia para a RTP, fazia o relato para a Antena 1 Açores, fazia a reportagem para a RTP Açores e ainda fazia a crónica para o Diário Insular.
Portanto, só isto denota aquilo que era o José Eliseu, o sentido de responsabilidade que o José Eliseu tinha e também a amizade que tinha por todos nós, porque o José Eliseu também não revelar a capacidade para fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas ele estava sempre disponível. O José Eliseu nunca dizia que não a nada. O José Eliseu nunca se preocupava em escolher um jogo. Para o José Eliseu fazer um jogo do que fosse o mais importante do fim de semana ou o menos importante, para ele era indiferente. Portanto, ele estava sempre disponível para colaborar e para fazer o que fosse preciso. É nesse aspecto que é de enaltecer. Outro aspecto também que eu penso que é importante realçar: o José Eliseu é um homem, quase que fiel às casas. Portanto, o José Eliseu, desde que o desporto é a área que conhece melhor o José Eliseu, a catequese é que conhece menos. O José Eliseu sempre trabalhou em termos de rádio para a rádio pública, em televisão para a RTP, obviamente, e em termos de jornal sempre trabalhou para o Diário Insular. Portanto, para o José Eliseu, estar no Diário Insular, estar na Antena 1 Açores, estar na RTP, é muito mais do que estar a prestar um serviço. Aquilo faz parte da vida dele. Portanto, o José Eliseu chegou-me a dizer várias vezes que nem que fosse gratuitamente trabalharia para o Diário Insular. Portanto, isso não é, acho que isso nem todas as pessoas são assim. Dizer aquilo que o José Eliseu é encanto do ser humano, eu acho que já toda a gente aqui disse, e mais nada do que eu possa dizer vai acrescentar nada de novo. Mas há um pormenor que eu gostava um pequeno exemplo daquilo que é o José Eliseu. Como muitos de vocês certamente se lembram, havia as famosas matanças em casa do José Eliseu, onde reuniam-se pessoas de todos os estados da sociedade e tudo que era amigo e amigos dos amigos. E eu lembro-me que o José Eliseu ainda convivia com o José Eliseu há relativamente pouco tempo. E eu tinha na terceira, na altura, que ele convidou-me para a matança dele, e tinha 5 pessoas de fora. O José Eliseu não conhecia de parte nenhuma. Fomos todos para a casa do José Eliseu, estivemos lá todos na matança, jantámos todos lá, e o José Eliseu recebeu essas pessoas como fossem amigas dele. Portanto, só este pequeno pormenor eu acho que define bem o que é o José Eliseu enquanto pessoa. Eu dou-lhe mais uma vez os parabéns por esta homenagem e agradeço-lhe imenso dele ser meu amigo. Portanto, não há estrelas suficientes para o José Eliseu, nem Michelanes. Obrigado, Mateus. Já não se fazem as matanças em casa, não é? Tem que ir ao matador. Ele, quando está, vai às galinhas. Quando não está nas galinhas, liga para a mãe. E quando não está nisso, ou está no futebol ou está nas cantorias. E eu vou arriscar fazer algo que está completamente fora do guião que me deram, mas eu gosto sempre de arriscar, correndo riscos, é óbvio, de perguntar: Rita, como é que é seres a companheira deste homem tão amado por tanta gente? Boa tarde. Ser a esposa de um Eliseu é ser amiga e companheira e aceitar todas estas tarefas, estes trabalhos que ele tem e tentar conciliar a vida familiar com a vida... Foi em alguma das tarefas dele que se conheceram? Fora disso, não foi? Fora. Queres contar, Zé? Estás curioso? O Zé está aqui naquela fase, o Ferreira vai começar a fazer perguntas e vamos descobrir alguma coisa que não é para descobrir. Controla isso, Zé, controla. Um dos critérios de escolha foi alguém que não gostasse de cantoria. Eu tenho uma esposa que não aceita-me como eu sou, isso é importante. Não gosta muito de cantoria como eu queria que não gostasse. Portanto, era um dos critérios de escolha. Por isso, estou muito satisfeito. E a filha saiu à mãe, também não gosta. Estou feliz. Muito obrigado. Há uma dúvida que nos assola, José Eliseu, a todos, não só a mim. É verdade que quando vais naquelas viagens relâmpago à América, as imigrantes te botam notas de 50 e de 100 aqui na borda da cueca? Só já vai longa. Para quem pensou 2 vezes em vir aqui porque Portugal jogava, quero-vos dizer que não perderam nada. Quem perdeu foi Portugal por 2-0. Com a Geórgia, que é aquela seleção melhor cotada dos últimos para cima, foi bom e, portanto, ainda bem que tudo ajudou. É uma conjugação, até os astros, José, estão contigo. Só antes de terminarmos com mais um momento que está preparado, eu queria saber se alguém tem uma história verdadeiramente picante, entalante, sobre o José Eliseu. És mesmo boa pessoa, Eliseu. Obrigado por seres nosso amigo. Temos cantoria, não é?
para fazer o rescaldo junto de quem te deu amor. Para mim és o Ronaldo, como homem e como cantador. Já te disse em outro lado, ao som desta melodia, que por mim tu és croado como o rei da cantoria. Eu quis estar a teu lado para honrar tua carreira. E te dizer obrigado em nome da Ilha Terceira. És pessoa que aconchega algum jovem com agonia. Por isso obrigado não chega, porque fazes na cantoria. Verdadeiro artista, o poeta Eliseu, conhecido catequista da freguesia de São Bar, tudo meu. Cada um que o conhece como eu um dia conheci, o seu coração reconhece e rende-se logo a si. Há gente que ainda gosta de ouvir os novos cantadores, mas José Eliseu Costa só há um nestes Açores. Conhece e canta dores de gravata, que o tempo lhes deu tesouro, que na amizade eram prata, mas tu és mais do que ouro. No jornal catequese e futebol, e cantoria ele tanto brilha, e como homem está no rol dos melhores da nossa ilha. No panorama
cultural. O Eliseu há muitos anos que é o mais consensual dos cantadores açorianos. Conheci-te desde pequenino, já cantares muito bem, e em descrição e em ensino não conheci mais ninguém. Fábio, a minha informalidade característica levou-me a cometer um erro que eu gosto sempre de cometer nestas coisas, fica no cadastro. Faz o favor, apresenta todos os teus colegas e os tocadores. Olha, temos no violão Orivaldo Chaves. Se fosse o Eliseu a apresentar, dizia de Joanesburgo. Na viola da terra, André Silveira. Depois tem aqui ao meu lado Samuel Borges, o José Fernando, Valentim Aguiar, João Branco, Samuel Martins, Artur Miranda, Marcelo Dias, Roberto Toledo, José Esteves, temos aqui o seu António Mota, e há um cantador que não está presente, que gostava muito de estar aqui, é um grande amigo do José. Não é de muitas palavras, mas sei que teria muitas palavras bonitas para lhe dizer, e pediu-me que em nome dos cantadores, teve a ideia de em nome dos cantadores que gravássemos, ou que o José tivesse algo para recordar um dia mais tarde esta homenagem, dos colegas que tanto o adoram, e acho que foi demonstrado. Estou a falar do Bruno, que embora não esteja presente, a ideia partiu dele, e queria dar aqui ao José esta placa de agradecimento e dar um abraço que o Bruno te deu. É de todos os cantadores. Vais fazer o favor de agradecer ao Bruno Oliveira. Bruno Oliveira é de São Jorge, é do norte pequeno da ilha de São Jorge, e é seguramente o herdeiro natural em termos de estilo na moda das velhas de João Ângelo. Fico muito obrigado a vocês todos, vocês são os meus, e vocês sabem que a gente é uma família, e desculpem os meus desvarios. A minha mulher desculpa-me porque eu sou uma cabeça amontariada e estou muito tempo fora de casa, sacrifico a vida familiar para estar com eles, mas gosto muito. A vocês, bem-ajam, eu sou muito beijoqueiro. Um beijo e um abraço. Entre várias outras iguarias, a casa está a ficar conhecida por ter a melhor meia de leite da cidade. Muito obrigado a todos, mas acima de tudo, muito obrigado a ti, José. Sejam felizes, um abraço do tamanho do mundo. Boa noite.